Olá pessoal, estamos aí para mais uma resolução desse semestre, agora da prova de redação da FGV, carreira de administração. Primeiramente vamos relembrar aí que a banca examinadora nesse semestre repetiu o modelo do semestre passado. Apresentou para nós um fragmento de texto, no caso um fragmento do Raízes do Brasil, uma obra de Sérgio Buarque de Holanda, um clássico que comemora 70 anos de publicação esse ano, e que traça uma análise sociológica e psicológica do nosso passado colonial, a fim de vislumbrar quais seriam os rumos do futuro do nosso país. Em seguida, havia instruções que diziam que o candidato deveria dissertar, baseado na análise das ideias desse fragmento de texto, e em seguida não poderia deixar de considerar 3 itens selecionados pela banca examinadora. Esses 3 itens, assim como no semestre passado, estabelecem uma relação de interdisciplinaridade com história. E para comentá-los, a gente tem aqui, num esquema meio Jornal Nacional, o professor Vanderlei, de História do Brasil, que vai elencar para vocês quais eram os aspectos mais importantes acerca desses subtemas. Então, moçada, a prova que vocês fizeram foi uma prova inteligente, né? Vocês se depararam ali com o texto bastante informativo, né, e que pressupõe o manejo de um repertório conceitual, né, bastante interessante. Vocês se recordam que um dos itens solicitados diz respeito, né, às características políticas, né, do Brasil colônia. É bom a gente lembrar que aqui, tá, a leitura do texto já permite o entendimento de que mais do que a subalternização da posse da América Lusitana, né, a metrópole portuguesa, né, o texto trata, na verdade, do ordenamento administrativo interno do Brasil, né, e o exercício do mando, né, pelas elites foliares, ou seja, pelos grandes proprietários rurais. Né, e vocês, obviamente, se recordam que, nesse momento, né, nós estamos tratando do senhor de engenho, estamos tratando do donatário, estamos tratando do sesmeiro. Né. O texto também dá ênfase ao caráter patriarcal e escravista da sociedade colonial brasileira e foca com destaque as relações sociais de compadrio, né, o favorecimento aos agregados, né, e aquela prática de assistência permanente, né, daqueles setores subalternizados aos proprietários de terra. Né. Essa prática, vocês também devem se recordar, porque isso foi conteúdo nosso no curso de História, né, era uma prática que não diferenciava interesses pessoais, né, das razões públicas, né, ou seja, os interesses pessoais dos interesses gerais. Isso deveria, evidentemente, ser, né, enfocado, né, óbvio que numa linguagem, né, tranquila, sem grandes pretensões sociológicas, mas seria conveniente essa abordagem geral, porque era isso, efetivamente, que se pedia no texto. Né? Com relação, né, às diferenças entre o espaço social e o urbano, né, o texto aí é claro, né, o processo de urbanização é um processo que não suplantou as relações sociais cunhadas no passado colonial. Né? Na verdade, nós temos aí um processo de transferência, né, dessas relações clientelísticas, né, do espaço rural para o espaço urbano. Né? E aí, novamente, nós temos a perpetuação do quê? Né, da questão pública, né, de forma apropriada, privatizada pelas elites dominantes e pela aristocracia fundiária brasileira. Né? Com relação às similitudes, né, que hoje encontramos provenientes dessa herança colonial com o mundo contemporâneo, né, não é muito difícil a gente encontrar aí mesmo, nessa realidade empírica, objetiva, exemplos. Né? Nós temos aí, né, uma política que tenta transformar interesses sociais específicos, né, em interesses coletivos. Quer dizer, há um esforço no sentido de universalizar, né, os interesses específicos de um determinado segmento de classe, como se esses, né, fossem interesses universalizados e interesses buscando resoluções coletivas e gerais. Né? Então, é uma questão
que dá margem a várias interpretações, né? Mas o eixo fundamental, né, é este que a gente acabou de falar para vocês. Tá ok? E aí eu passo novamente as considerações aí finais para a professora Dani. Por fim, vale ressaltar que essa não foi uma prova fácil, exigia do candidato habilidades de compreensão da proposta, além de habilidades de seleção de informações que fossem importantes, né, porque a quantidade de linhas ali era limitada. Mas, de qualquer forma, a gente acredita que vocês fizeram um bom texto, afinal de contas, vocês treinaram o semestre inteiro para isso.